Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Foi-me passado aqui, que nós estamos aqui nesta noite, no segundo dia da campanha, que nós temos aqui o texto base, Filipenses 4:13, e que sexta-feira passada, vocês aí tiveram primeiro dia da campanha, falando sobre finanças, né? E na próxima sexta-feira, se Deus assim o permitir, estarão falando sobre família, com base no texto aqui de Filipenses 4:13, que a maioria dos crentes já conhecem de cor e salteado, onde diz: tudo posso naquele que me fortalece. Para entendermos o contexto da carta de Filipenses, a gente tem que ir lá em Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas colocaram os fundamentos ali na cidade de Filipe, nascendo assim então a igreja de Filipenses. Quando eles foram ali naquela viagem missionária, Paulo não escolheu aquela cidade ali por um acaso. Na verdade, Paulo nem queria a princípio ir para lá. Paulo queria a princípio continuar pregando o evangelho nos países asiáticos, porém o próprio Espírito Santo de Deus, que é o estrategista por excelência, proibiu ele e falou com ele, né, claramente: passa a Macedônia. E assim Paulo passou a Macedônia e foi para a Europa, fazendo assim da Europa o berço missionário. E Paulo chega então ali, começa a andar ali, e ele estrategicamente foi à cidade de Filipos, porque era uma cidade que era muito conceituada na época, e ele, percebendo que ali era um lugar excelente para se plantar uma igreja, porque também era um ponto comercial, onde pessoas do mundo da época iam e vinham àquela cidade, ele estabelece ali, aleluias, a igreja ali, e dando literalmente o seu sangue por aquela obra. Porque vocês sabem que quando ele estava ali fazendo a obra, ele, após expulsar o demônio daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, os senhores daquela mulher pegam ele e Silas, açoitam eles com varas e lançam eles no cárcere, né? E assim, logo à frente queremos entrar mais nesses detalhes, se formou a igreja ali em Filipos. E desde quando aquela igreja ali foi formada, os irmãos ali da igreja de Filipos, né, conhecido como a carta aos Filipenses, nunca mais perderam um vínculo com Paulo, nem o vínculo espiritual. Eles estavam sempre em orações mútuas, eles orando por Paulo e Paulo orando por eles, e nem o vínculo também material, porque por onde Paulo passava, a igreja de Filipos, né, conhecido como a carta de Filipenses, enviava donativos, enviava recursos para Paulo fazer a obra onde ele estava. A gente vê isso muito claro, um exemplo muito claro disso, quando Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto, onde ele repreende a igreja de Corinto, que era uma igreja em certa parte avarenta, que ficava murmurando de semear na vida de Paulo, e Paulo falou assim que para não ser tropeço para aquele povo, ele preferiu trabalhar em fadigas e ainda fazer a obra, e despojando outras igrejas, no caso a igreja de Filipos, que enviava recursos ali para Paulo, porque a igreja de Corinto se recusava, como era uma igreja ainda carnal, como o próprio apóstolo Paulo diz, se recusava a semear na vida de Paulo.
E a gente vai olhando, né, o contexto aqui, quando essa carta foi escrita. Acredita-se que Paulo escreveu essa carta no final da sua primeira prisão em Roma. Na sua primeira prisão em Roma, segundo os estudiosos, foi uma prisão religiosa, onde Paulo ali ainda tinha o privilégio de receber visitas, tinha o privilégio de receber recursos, tinha o privilégio de escrever cartas livremente, porque na sua primeira prisão ele era apenas um preso religioso, ao passo que na sua segunda prisão ele já era considerado um preso político, ao qual ele já saiu dessa prisão para ser, como ele mesmo disse, oferecido em oferta de libação, quando ele foi martirizado pela obra de Cristo. Dito estas coisas, nós chegamos aos versículos que nós lemos, a partir do versículo 10, onde nós lemos o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Nós vemos aqui no versículo 10 que Paulo expressa novamente a sua alegria pelo cuidado na área financeira que a igreja tinha tido com ele. Aleluias. Mas Paulo deixa claro nos versículos 11 e 12 que Paulo estava falando isso não porque ele estava em pobreza, mas porque ele queria expressar, né, a sua gratidão por tudo que a igreja de Filipos tinha feito no ministério dele. E ele fecha então o raciocínio aqui em partes no versículo 13, onde ele diz novamente: tudo posso naquele que me fortalece. Quais lições nós podemos extrair deste texto? Dentre tantas, a primeira que eu quero compartilhar com vocês aqui é que as circunstâncias que Paulo vivia não mudavam o seu propósito. Isso, irmãos, é muito importante. E só o crente maduro consegue passar por circunstâncias adversas sem mudar o seu propósito. Eu disse há pouco aquela passagem que quando Paulo e Silas foram fundar a igreja ali em Filipos, eles chegaram ali, examinaram o lugar, procuraram um lugar à beira do rio, um lugar agradável, onde parecia bem eles irem ali aquele lugar todos os dias, orar, louvar a Deus e pregar a sua palavra. Porém, um certo dia, após Paulo expulsar o demônio daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, os senhores daquela mulher que lucravam com as adivinhações que ela fazia, alvoroçaram o povo, deram uma surra em Paulo, né, açoitaram Paulo e Silas com varas, e lançaram eles no cárcere interior. Quando nós lemos a Bíblia, e nós não aprofundamos nos detalhes, a gente perde muitas coisas importantes. Você pode ver, quando você estiver na sua casa for ler o livro de Atos capítulo 16, que a Bíblia fala que era no cárcere interior. Assim como hoje, quem já fez a obra no presídio sabe que lá tem o presídio normal, onde os presos ficam, tem o seguro, que é onde aquelas pessoas que eles dizem que não tem convívio ou tem rixa com os outros presos ficam, que é um lugar mais separado, mais difícil de conviver. E tem o terceiro lugar, que é o castigo, onde é uma espécie de solitária. Naquela época também, as prisões se dividiam. Tinha a prisão mais tranquila, como essa que Paulo estava aqui quando ele escreveu essa carta, onde eles podiam circular livremente. Tinha o segundo tipo de prisão, que já era uma prisão mais fechada, num ambiente mais hostil. E tinha a terceira prisão, que é essa, que é a prisão no cárcere interior, aonde você vai ver que, além deles estarem presos num lugar muito ruim, eles ainda estavam amarrados, né, os braços e pernas, como a gente vê naqueles filmes, aquelas pessoas amarradas no tronco. Pensa o desconforto, as costas cheias de vergão, cheias de sangue, eles amarrados, né, com pés e mãos. Não tem nem jeito de dormir direito. Quem já passou uma noite no hospital com soro no braço sabe o quanto é difícil. Imagina eles nessa situação. Mas mudou-se o ambiente. Antes eles estavam num ambiente favorável, na beira do rio, louvando,
adorando, agora eles estão num ambiente totalmente oposto, totalmente hostil. Mas não mudou-se o propósito. Dentro da prisão, no cárcere inferior, no lugar mais horrível que tinha, se hoje o presídio já é um lugar horroroso, imagina aquela época que nem pensava em existir direitos humanos. Como era? Mas naquele lugar, mesmo mudando o ambiente, não mudou-se o propósito. Paulo e Silas faz daquele ambiente um lugar de adoração. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e os presos escutavam. Aleluias! Então, irmãos, a gente tem que ter isso em mente. Nós temos que ter isso em mente. Nós viemos aqui profetizar bênção na área financeira, nós vamos aqui hoje profetizar cura. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos profetizar aqui neste altar bênção na área familiar. Mas nós temos que entender o seguinte: nós não podemos adorar a Deus só em circunstâncias favoráveis. O próprio Paulo tinha um espinho na carne, mas, porém, ele tinha em mente as coisas eternas. E isso só o crente maduro, isso só o crente que tem comunhão com Deus entende, e esse sim vive bem. Aleluias! Glórias a Deus. A gente vai ver no versículo 12, eu espero que os irmãos estejam aí com a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. No versículo 12 ele vai começar dizendo: tanto sei ser humilhado, como também sei ser honrado. Na igreja de Filipos, era uma igreja que honrava Paulo nas orações e nas finanças. A igreja de Corinto era uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Paulo tinha que defender o seu apostolado, porque eles falavam que Paulo nem apóstolo não era. Paulo tinha que trabalhar em fadigas para ganhar seu próprio pão, passando muitas vezes privações, porque aquela igreja de Corinto não honrava Paulo. Mas o mesmo carinho que Paulo tinha com a igreja de Filipos, Paulo também tinha com a igreja de Corinto. Amém? Glórias a Deus. O que faziam com Paulo não mudava quem ele era. E o que as pessoas fazem conosco não pode mudar quem nós somos, irmãos. Ele disse: eu sei ser honrado. É tão bom quando você vai na casa de alguém que a pessoa te trata você bem, né, pastor? Vem cá, pastor, toma um cafezinho. Vem cá, pastor, corre atrás, vai fazer um pão de queijo. Vem cá, pastor, tal. Mas tem outros lugares que você vai, a pessoa nem atenção não dá. Tem lugar que a gente vai evangelizar, a pessoa bate a porta na sua cara. Mas, porém, o que as pessoas fazem conosco não pode mudar quem nós somos. Paulo disse aqui: eu sei ser honrado e também sei ser humilhado. A humilhação, irmão, faz parte da nossa vida. Só que uma das coisas que me preocupa muito é essa teologia coach, onde eles misturam coisas do evangelho com as coisas, pensamentos, filosofias humanas. E hoje a gente vê muito aí nos TikTok da vida, na internet, eles falando assim: ó, quem me liga, eu ligo. Quem vai atrás de mim, eu vou atrás dele. Quem me procura, eu procuro. Não, irmãos. Saiba de uma coisa: as pessoas podem te tratar mal, mas isso não pode mudar quem você é. Glórias a Deus. E só entende isso quem sabe para quem está trabalhando. Paulo não trabalhava para a igreja de Filipos, Paulo não trabalhava em primeiro lugar para a igreja de Corinto. Paulo trabalhava para Jesus Cristo. Aleluias. E Deus, irmãos, não deve nada para ninguém. Aleluias. Glórias a Deus. Ainda no versículo 12, ele vai dizer que de tudo e em todas as circunstâncias, ele tinha experiência. E uma coisa que falta para nós, igreja do século 21, é experiência com Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu leio a história desses homens, quando eu leio a biografia desses grandes homens de Deus dos séculos passados, quando eu leio a biografia dos profetas do Antigo Testamento, quando eu leio sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Jesus, meus irmãos, eu tenho fome
e sede de viver o que eles viveram. Pense, irmãos, as experiências que eles tiveram. O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo. Só que o que acontece hoje? Nós estamos distraídos e envolvidos com tantas coisas que nós deixamos muitas vezes de beber na fonte. Deixamos muitas vezes de ter experiências onde ninguém vê, onde não tem fotinha no Instagram, aonde não tem fotinha no Facebook, aonde é só nós e eles. Glórias a Deus. Paulo falou assim que ele tinha experiências em todas essas coisas. Qual homem na Bíblia que foi ao terceiro céu? Ele diz, se no corpo não sabia, se fora do corpo não sabia. Qual? O único homem foi ele. Mas um dia eu estava no monte, pastor Natanael, orando e falando com Deus, Senhor, eu quero ter as experiências que esses homens tiveram. Senhor, eu quero viver o que eles viveram. O Espírito Santo falou no meu coração, você não está disposto a passar o que eles passaram. Se hoje, irmãos, nós estamos aqui tranquilos, climatizado, cadeira confortável, um ambiente agradável, mas talvez se entrasse alguns extremistas aqui e nos açoitasse e batesse em nós e nos humilhasse, talvez a gente ia ficar de mal com Deus. Uai, Senhor, nós estamos fazendo a sua obra. Uai, Senhor, não é assim que as pessoas falam? Ah, mas eu estou orando, estou buscando, estou dizimando e as coisas para mim estão difíceis. Meus irmãos, eu aprendi uma das coisas na minha vida, vendo uma palavra de um homem de Deus e analisando, e é verdade, quem serve a Deus só por dinheiro, ele serve o diabo por um salário melhor. Isso é fato. Nós temos, irmãos, que amar a Deus pelo que Ele é. Deus tem bênção financeira na nossa vida. Se eu for contar o que Deus tem me abençoado durante essa pandemia, irmãos, eu fico aqui muito tempo. Deus tem bênção financeira na nossa vida. Deus tem saúde para nós, irmãos. Eu trabalho, eu visito, tem dia que eu visito mais de 100 casas por dia, mexendo com dinheiro o dia todo. Deus, até hoje, me guardou do Covid. Deus tem saúde para nós. Glórias a Deus. Deus tem bênção na nossa área familiar. Deus tem me dado uma família linda, filhos lindos, saudáveis, uma esposa linda. Minha mãe aí, gatinha, já foi elogiada aqui. Glórias a Deus. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos. Ainda que essas coisas saiam do nosso controle, amanhã nós possamos adoecer, amanhã pode não ter o dinheiro na conta, amanhã podemos ter uma turbulência na nossa família, e Deus nos livre disso, mesmo assim, irmãos, não pode mudar o nosso propósito. Aleluias. Nós temos que entender, irmãos, que todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, elas são uma oportunidade de nós termos experiências com Deus. Eu sofri um acidente há uns anos atrás, tive que passar por 3 cirurgias da perna. E eu fiz agora, nesse ano, 9 anos de casado, e quando minha esposa, a vida inteira na igreja, servindo ao Senhor, e eu casei, eu achava assim, ficava encucado, pastor Natanael. Eu não via minha esposa orar em casa, eu não via minha esposa ler a Bíblia. Isso aqui eu não estou expondo ela, mas eu estou querendo mostrar para vocês que ser membro de uma igreja não garante muitas coisas. Ela mesma conta esse testemunho. Não é para denegrir ela, pelo contrário, minha mulher é uma mulher de Deus e me ajuda muito. Mas eu ficava encucado. Quando eu colocava uma pregação, ela não gostava, queria escutar só louvor. E eu chorava e falava, Senhor, mas não tem lógica. Essa mulher minha aí, não estou entendendo. Não tem como um salvo não querer ouvir a palavra. Não tem como um salvo não querer orar. Não tem como um salvo não querer ler a Bíblia. E eu orava e ficava insistindo com ela. Falava assim, eu não estou te vendo orar, não estou te vendo ler a Bíblia. E só gerava briga, conflito. Precisei passar por 3 cirurgias, como eu disse. Quanto mais eu ia no hospital, mais as coisas iam piorando. Resumindo a conversa, eu 1 ano dentro de casa, sem poder trabalhar, os recursos praticamente que já não tinha, e aí a minha mulher teve que começar a orar.
Aí a minha mulher teve que começar a buscar a Deus. E a Bíblia fala que quem pede, recebe. Que quem procura, acha. Que quem bate, a porta se abre. E agora aquela mulher que outrora, antes da provação, antes da dificuldade, não lia a Bíblia, não orava, não via ela falando das coisas de Deus, hoje muitas vezes eu estou lá em casa dormindo, de madrugada, ela está lá na casa de uma amiga dela, orando das 11 da noite até as 5 da manhã. E sabe o que eu acho interessante? Eu tenho um sono leve, eu escuto ela chegando, aí ela vai lá, abençoa, coloca a mão na cabeça dos filhos, profetiza, vai lá na minha mão, coloca a mão na minha cabeça e ora e profetiza por mim e eu fico todo feliz, irmão. Por quê? Porque as circunstâncias que às vezes nós achamos que são coisas tristes, são as oportunidades que Deus nos dá para vivermos experiências com Deus. Isso aconteceu com Paulo inúmeras vezes. Você lembra do naufrágio? Paulo ficou à deriva no mar muitas horas, mas quando eles chegaram naquela ilha lá, aquela ilha toda foi salva. Por quê? Porque aquela circunstância que era adversa serviu como uma oportunidade de milagres. Glórias a Deus. E eu quero aqui já caminhar para o fim, né? Ainda sobre experiências. Uma das coisas que eu aprendi no começo da minha fé. Uma coisa é você ouvir falar as experiências, como eu estou te contando. Outra coisa é você ter suas próprias experiências com Deus. A minha filhinha de 4 anos já sabe aquele versículo lá do Salmo 34, versículo 8. Ela faz bonitinho, tem até lá no meu canal no YouTube. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus, irmãos, não é só para a gente ficar escutando, não. Deus é para a gente provar, para a gente degustar. Aleluias. Se eu tivesse aqui um copo de suco aqui, e eu pegasse e falasse assim para vocês, ó. Que delícia. Olhando aí, vocês iam ter uma noção. Mas vocês só iam saber mesmo se vocês viessem aqui provar. Deus não é só para você ouvir falar, não, irmãos. Deus não é só para você ficar repetindo, não. Deus é para você provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluias. Glórias a Deus. Eu sei que Deus nos deu autoridade para curar no nome dele. E nós estamos aqui para profetizar cura, saúde. Aleluias. Marcos 16, Deus nos entregou essa autoridade para a igreja, para nós curarmos, libertarmos no nome dele. Eu sei que Deus já levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós, né, ele levou, que era para nós, ele levou sobre si, Isaías 53. Mas saiba de uma coisa, eu quero que vocês tenham a saúde e a disposição de Caleb, que com 40 anos até os 85 anos, tinha o mesmo vigor, a mesma saúde, a mesma disposição. Mas saiba de uma coisa, se a enfermidade vir, como veio na vida de Eliseu, e ele morreu da enfermidade, doente, mas a Bíblia vai dizer que até os ossos dele, quando um morto encostou nos ossos dele, aquele morto reviveu, aleluias. Eu quero dizer para vocês isso, mais importante do que viver com saúde, né, e ser arrebatado ali para o céu, que é a vontade que nós todos temos, melhor ainda é nós deixarmos um legado, aleluias. A história de Eliseu simboliza para nós o quê? Um legado. Mesmo ele tendo morto, aquilo que ele deixou ali gerou vida para outros. Mesmo Paulo estando morto, hoje nós estamos aqui falando dele. Mesmo os fundadores da igreja batista, eu já creio que já estão mortos, né? Já dormem no Senhor, mas nós estamos aqui dando prosseguimento nessa obra. Aleluias. E um dia, irmãos, se nós ficarmos enfermos e morrer, que Deus nos guarde disso, nós queremos ir para o céu arrebatado, que o nosso testemunho, que o nosso legado que nós deixarmos, venha gerar vida na vida de outras pessoas. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Eu quero encerrar aqui, para não ser extenso, dizendo para vocês o seguinte. Quero ler novamente versículo 11, 12 e 13, onde Paulo diz: digo isto, não
por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, um extremo, contente em qualquer situação. Tanto sabia ser humilhado, como ser honrado. Tanto sabia, em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto ter abundância, como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero aqui retificar aqui. Podemos mudar as circunstâncias, mas não podemos mudar, aleluia, o propósito. O segredo dos grandes homens de Deus que já viveram aqui nessa terra é que eles entenderam que todas as adversidades da vida do crente podem se transformar em glória para Deus. Aleluias. Eu encerro aqui dizendo que quem tem foco na eternidade, é uma das coisas que eu tenho buscado para a minha vida, é ter foco na eternidade, pensar nas coisas do alto. Paulo fala sobre isso aqui nessa carta. Pensar nas coisas do alto, pensar no céu. Se a gente for olhar a notícia, irmão, você morre antes da hora. Se você for olhar jornal, se você for olhar brigaiada no Facebook, você passa um dia atribulado. Encha sua mente com palavra. Encha sua mente com palavra. Escuta a pregação, lê a Bíblia, vai escutar a palavra. Aleluia. Tenha foco na eternidade. Quem tem foco na eternidade, aleluia, com saúde ou sem saúde, ele vive o seu propósito. Nós tínhamos um irmão ali na nossa igreja, presbítero Antônio Marques. Não sei se o pastor Natanael lembra dele. Ele era grandão, magrinho, cabeça branquinha, e ele tinha muitas enfermidades, foi atropelado, problema de câncer, ficou cego. E ele, com a sua bolsa de colostomia, cego, mas todo evangelismo, com sol quente, ele estava lá. Alguém pegava na mãozinha dele e ele ia. O versículo na Bíblia. Quando alguém abria a porta da casa, quando você começava a falar de Deus, ele chorava na presença de Deus. Na escola dominical, ele ia lá com o netinho dele. Lá da SEAC para lá. Muitas vezes voltava de a pé no sol quente. Por quê? Porque ele entendia que as circunstâncias não podem mudar o nosso propósito. Eu volto a repetir. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que nós vamos adoecer isso. Não, eu quero que nós venhamos ser sadio, cheio do poder de Deus, cheio de saúde, cheio de vigor físico. Mas o crente maduro, ele entende que em qualquer circunstância, o que importa é que o nosso nome está escrito no livro da vida e que a hora que a trombeta soar, aqueles que dormem no Senhor vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos vão ser arrebatados junto com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e que os irmãos tenham uma noite abençoada e possam continuar o culto na casa de vocês. Amém?